Salve, salve, gente boa! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui neste canal desta humilde jornalista. Vamos hoje para um papo muito especial, mais um papo especial, porque aqui eu só recebo gente que mora no meu coração, de um jeito ou de outro. E hoje eu recebo uma amiga, mais do que uma colega de profissão, uma grande amiga, que eu tô morrendo de saudade, por sinal, e essa live é só uma desculpa para a gente poder aplacar um pouquinho dessa saudade que está pegando. Então, retomando com vocês, essa live que vai rolar hoje, ela faz parte de um projeto que eu criei chamado Mulheres na Comunicação. E ele começou, recapitulando aqui, quem já passou pela live aqui do projeto Mulheres da Comunicação, eu já recebi a Claire Oliveira, já recebi a Alexandra Zanella, também esteve comigo aqui recentemente num papo super inspirador, a Lu Benfica. Semana passada foi a vez da Marcela Franco, lá de Sampa. E hoje, então, a minha amicíssima Camila Rocha, que vai falar pra gente sobre os novos rumos da profissão dela, as novas escolhas que ela vem fazendo, projetos sociais maravilhosos que ela vem abraçando. E tudo isso com muita descontração, com muita leveza, que é isso que a gente se propõe, né? Porque vamos combinar que de pesado já chega a gente estar vivendo nessa situação maluca aí dessa quarentena, né? Então o papo vai ser gostoso, eu tenho certeza. A gente estava aqui trocando umas mensagens e a preocupação é a gente não ficar falando coisa demais, né? Porque o que não falta é assunto, afinal a gente conviveu aí durante muitos anos na redação do Jornal NH, onde começamos essa amizade tão gostosa. Então olha aí, ó, já temos uma galera aí, deixa eu acenar para todo mundo. Emerson, seja bem-vindo. Rosa, a Camila, ó, a charada Camila, Camila Borowski, que legal, que bom te ter aí. A Gorete, seja bem-vinda. Que legal, a Ade, a amigona. Deixa eu ver que a gente já tem aqui a Camila, ó. Vamos começar já a... tudo que essa guria anda fazendo. Aguardando então a Cá aceitar o meu convite. Alô, alô! Oi! Tudo bom, minha amiga? Como é que tu tá? Tudo bom pra ti? Tudo jóia também. Que prazer te ter aqui, pra gente matar um pouquinho da saudade de estar tão distantes. É verdade, já vi a Camila Borowski ali, as colegas de VS, agora Viu NH, só? isso aí, coisa Ó, vai boa. ser o encontro das colegas, dos áureos tempos de jornalismo É impresso, verdade, enfim, de redação lá no Vale dos Sinos. Que é legal. verdade. Como é que tu tá, minha amiga? Me conta. Guria, eu acho que eu tô na contramão total, né? Porque a gente se encontra pra falar, tá todo mundo reclamando da pandemia, todo mundo enlouquecido, todo mundo achando uma monotonia, uma rotina, e eu tô assim, ó, trabalhando como, olha, há muito tempo eu não trabalhava assim, como os meus freelas, eu trabalho muito com evento, né, desde 2016. Então, como os eventos todos pararam em função da pandemia, eu comecei a investir no Sim. meu projeto, que era o projeto do meu livro, né, que eu comecei em 2019, mas muito assim, em oficina, escrevi um texto, outro, eu me inscrevi no curso de romance, né, com a Letícia Berchovski. Falei para ela, olha, será que eu consigo transformar esse monte de escritos, né, num romance? Ela, vamos tentar. E nisso já eu fui para a Direto, voltei, o mundo parou e eu comecei a escrever meu livro. Daí, para divulgar o livro, eu fiz um Instagram com o título do livro, que é o Fissurada pela Vida. E a partir do Fissurada pela Vida, tudo aconteceu, assim, né? Que foi a entrada no grupo Fissurados pela Vida, me engajando na campanha de conscientização da fissura labiopalatina, o convite para ser embaixadora e foi. Tudo isso acontecendo nesses meses em que o mundo parou. Isso, está tudo parado e para mim está andando como nunca, assim, né? Que Porque coisa realmente boa. veio tudo na mesma época, sabe? Provavelmente, tipo, eu tinha viagem marcada. Provavelmente, se eu tivesse ido viajar, eu não teria entrado na campanha de conscientização, não teria conhecido a Smart Train. Sabe quando a gente tem que pensar que realmente as coisas acontecem como tem que ser, na hora que tem que ser, sabe? Eu estava muito decepcionada que tinha viagem marcada, organizando e tal. Meu mês de maio, meu mês de junho, que era assim, o período que a gente já está fora,
aconteceu tudo e está sendo, nossa, está sendo muito legal, muito gratificante também, que a gente está num lugar de fala que a gente vê que tem muita carência, sabe? Porque eu vejo assim, eu converso com gente de tudo que é país, então está sendo realmente muito lindo, muito lindo. Que massa. Ó, vamos dar um beijo para a galera que está entrando, a Oi, nossa colega Jéssica! Jéssica Fontoura, as gurias do G8 estão chegando Ai, também, que eu estou Jéssica, de tem que marcar olho. presença. Agora, minha amiga, vamos contar um pouquinho, rememorar os tempos em que a gente tinha lá os nossos 20 e poucos anos, recém-saídas da faculdade, algumas, como tu, acho que eu também, cursando a faculdade ainda, e vivendo os loucos tempos do jornalismo, lá quando realmente o impresso estava bombando, tinha milhares de páginas para fechar, era uma loucura. Como é que foi para ti assim vivenciar isso e em que momento da tua vida tu entendeu que era isso que tu queria fazer? Olha, guria, eu entrei, o NH foi meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Eu era estagiária, eu me formei em 2001, né? Eu trabalhei na revista Tava Grande enquanto eu estava estudando e tal. Então, em 2002 eu entrei no jornal NH. Era meio maluco, assim, porque eu sempre escrevi, né? Eu escrevo desde criança. Eu escrevo diário desde 92, então muito também desses diários que acabaram entrando nessa questão do livro, né? Mas é engraçado, porque agora que eu estou envolvida num projeto social, eu vejo, assim, que toda a minha trajetória faz sentido, sabe? Tipo, os meus pais sempre foram muito engajados em projetos sociais. Meus pais são do Lions, né? Então, assim, eu participava de arrecadação de roupa, entrega de roupa, visita em asilo, visita em orfanato. Então, eu sempre tive noção, assim, de que eu era uma pessoa privilegiada, né? Que eu tinha casa, eu tinha família, né? Eu sempre estudei em colégios bons, né? Tinha carro para andar, sabe? E eu tinha essa noção, que eu vejo que parece que hoje nas crianças faltam isso. Parece que elas ficam, assim, do colégio pro condomínio, que elas não têm essa noção, assim, do mundo fora, sabe? E por Sim. me dar conta muito cedo dessa questão do mundo fora, e por ver os meus pais também trabalhando muito essa questão do social, eu sempre vi o jornalismo meio com isso, assim, com esse olhar, de tentar melhorar a vida das pessoas, de tentar fazer a diferença, sabe, na vida das pessoas. E claro, eu gostava muito de Aham. escrever, né? Então, eu sempre fui bem em português também, né? Mas o jornalismo para mim sempre teve muito esse lugar, assim, sabe? De poder dar voz para as pessoas, poder, tipo, mesmo quando eu estava na variedade, que a pessoa, ai, na cultura, quantos projetos legais tem, né, em Novo Hamburgo que a gente acompanhava e ajudava, né? E hoje a gente vê numa pandemia como a cultura é importante, né? Às vezes é visto como uma coisa menor, não querem investir, mas o que seria da gente agora na pandemia se não tivesse as séries, os livros, os filmes? Tava todo mundo mais louco ainda do que já estão, né? Então eu sempre vi o jornalismo com esse olhar, Exatamente. assim, de tentar fazer Que legal. uma diferença, sabe? Poder contar boas histórias e ajudar as pessoas com essas histórias. E tu entraste como a grande maioria das pessoas da nossa geração entrou, como fazendo comunidade ou dentro daqueles espaços que os novatos, né, os focas chegavam para ocupar? Como é que foi a tua entrada na redação? É engraçado que eu meio fiz o caminho inverso. Eu comecei na revista Grande fazendo uma coluna. Normalmente quem tem experiência que faz coluna, né? Mas era coluna mulher. Era bem light, assim. Era sempre, entrevistava uma dermatologista. Daí, dicas para o bronzeado no verão. Daí, entrevistava uma ginecologista. Os novos métodos contraceptivos. Era uma coluna bem focada, assim, no feminino. Eu tinha 21 anos, por aí. E eu comecei fazendo essa coluna, que era bem preparada, né? Eu tinha uma semana para fazer, que a revista era semanal. Daí, como eu fui bem na coluna, eu passei a repórter da revista Tava Grande. Daí fazia as matérias lá do meio da revista e tal. Daí até que eu passei a fazer a entrevista da semana, que daí foi assim uma promoção, né? Oh, vou fazer a entrevista, vou fazer a capa da revista, né? Então eu comecei aí. Daí quando eu entrei no NH, eu comecei na geral, né? E eu fazia editoria de polícia na quarta e na sexta-feira até meia-noite. Sexta-feira até meia-noite, muitas Ira. sextas-feiras tu esperou eu sair pra gente ir pra night Eu me depois da lembro desses quarta. plantões, é. Isso. Daí era aquela coisa assim, tipo, ai, não queria jantar no jornal, daí pedi um cachorrasco. E até hoje eu como cachorrasco, eu lembro dos plantões de polícia do NH. Ai, Ficou coisa com bem aquele boa. gosto, sabe? Uhum. Bem assim mesmo. E daí foi, daí eu fiquei acho que 2 anos na geral, daí tinha promoção de passar de repórter 5 horas para repórter 7 horas, daí eu fui para Grande momento. variedade.
E na variedade, maravilhoso, né? Tipo, eu sempre sonhei com televisão, né? Eu sempre fui aquela coisa assim de queria ser Paquita da Xuxa, de gostar dos artistas. Então Paquita a da semana, Xuxa é ótimo. eu ficava a semana inteira em Gramado, cobrindo o festival, então só entrevistando famoso. Para mim aquilo era assim, ó, o ápice do suprassumo do estou feliz Era da o minha Oscar, a vida. cobertura do Oscar. Era a cobertura nossa. Estou passando no tapete vermelho, entendeu? As pessoas estão do lado de fora e eu estou do lado de dentro do isolamento, entendeu? Então Do aquilo era lado dos assim. grandes artistas da cena Isso. brasileira. Eu posso chegar perto deles e eles não vão achar que eu estou incomodando, entendeu? Então era assim, não tinha nada mais maravilhoso para mim do que isso, né? Era realmente muito, muito, muito especial. Aí eu me lembro das coberturas do festival, era a grande manchete da edição dominical, né? Quem eram os vencedores do Festival de Cinema, né? Então, realmente era muita movimentação, era muito importante, né? Naquele contexto, e continua sendo, né? Não deixa de ser uma premiação, né? Dentro do contexto brasileiro, a mais importante ainda hoje, né? Não, e era, tipo, eu era super nova, imagina, né? Mas assim, eu levava aquilo com uma seriedade tão grande, sabe? O pessoal da imprensa, principalmente São Paulo e Rio, eles iam pra night todos os dias. Faziam muita festa. E, tipo, eu tava lá na redação compartilhada desde as 8 da manhã escrevendo. Eu assistia a todos os curtas. Eu assistia a todos os longas. Eu passava o dia inteiro em função. Eu só saía do teatro pra imprensa para escrever. Eu só ia pra noite no sábado da premiação que já terminou. Digo, terminou, então agora eu posso. Daí eu ia pra festa oficial. Mas nas noites tinha festa toda noite, eu não ia nada. Porque imagina, eu vou atrasar e a minha carona. E que horas que eu vou acordar? E imagina se eu não estiver bem. E, sabe? Era que, imagina, super nova, mas assim, com aquele peso da responsabilidade que tinham me dado, assim, valorizando aquilo. E até porque a minha editora, tu lembra, a Geníssima, né? Era super Caxias, cobrava um monte. Grande Jane Catarina. Aprendi tudo assim com ela, né? Super rígida, mas a gente sabe que tem cena. Então era o Verdade. máximo, assim, era muito bom, mas para mim era um peso assim gigante e eu queria desempenhar o melhor, então saía uma notinha na capa, ou conseguia algum furo, nossa, era assim muito festejado, era muito, realmente muito, muito especial. E agora, Camila, lembrando assim de como é que era esse período assim da nossa carreira, era uma realidade de acesso à tecnologia totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Eu mesmo coloquei lá no feed para chamar para nossa conversa. Pô, a gente é de uma era pré-internet nos computadores, a gente tinha lista telefônica para consultar, para buscar as fontes para as nossas matérias. Né? A gente não tinha Google para ir lá dar uma pesquisadinha rápida assim para, né, então começar ali a desenvolver a pauta, né? Gente, era outro jeito de fazer jornalismo, né? Totalmente. Nós tínhamos um computador com internet na redação que, Tinha a ironicamente, secretária da redação. quem cuidava era uma senhora quase da terceira idade ou da terceira idade, lembra? Daí, se alguém Lembro. queria mandar algum material pra gente, daí a gente dizia, manda pro redacal NH, Redação, NH. arroba grupocirnos.com.br. Daí a gente saía pra rua, quando voltava, tinha um arquivo TXT no computador, E pra isso, com gente bilhetinho poder, escrito, com né? bilhetinho Papelzinho ali, salvo no DOS, né? no DOS, tela preta com letra verde. É, isso aí. Isso Século aí, passado ó. mesmo. Paty Lemos está aí nos assistindo também, lembrando que até pouco tempo a editoria de País Imundo era chamada de Telex, porque era assim que se recebiam as notícias, né? Gente do Sim. céu. Pois nós somos tão novinhas, olha só, olha para as É nossas carinhas, a verdade. gente, né, Olha, somos gurias, a gente está começando agora, ainda gente, mais hoje, assim, maquiada, né? Nossa. né? Uma luz boa, assim, não é nem o ring light, né? A luz do abajur que eu uso. Mas vou te contar, era outra realidade. Outro Impressionante mundo. como isso tudo se transformou muito rápido. E ao mesmo tempo, o legal dessa época do NH é que o NH tinha essa coisa de ser muito para frente em alguns aspectos, como por exemplo a produção de vídeo. Tu te lembra quando a gente saía com a câmera para filmar as nossas fontes, para pegar um depoimento das fontes com aquelas câmeras né, pesadas, assim, para carregar aqui no ombro e para gravar com o dito cujo da fonte. Que loucura. Não, e tinha que preencher a autorização de uso da imagem, lembra? Com os documentos. Daí, às vezes, os cases não tinham documentos, daí a gente chegava sem documento. Ai, olha, parece outro mundo, realmente.
né? realmente. E agora, assim, me conta desse período que tu passaste em redação, tu tiveste no NH, AVS, fizeste parte de um grande projeto também da Zero Hora, que foi, né, quando foi lançado zerohora.com. Ou seja, Isso, né, assim como eu, a gente foi buscando espaços e foi experimentando tudo que de mais interessante, de mais desafiador o jornalismo da região, do estado, tinha para nos oferecer, né? é verdade. E do projeto online da Zero, eu fui fazer assessoria de comunicação, eu fui para a Vivo, daí fiquei na comunicação da Vivo 4 anos. Depois comecei a fazer uns freelas, eu trabalhei como debatedora num programa da Rádio ABC, então fiz um ano de rádio também, participação num programa. Depois voltei para assessoria e sempre aquela coisa, um dia eu quero trabalhar em TV, um dia eu quero trabalhar em TV. Eu lembro quando teve parceria assim nos Band, lá com o Sim, meu Grupo Deus, aquilo Sina, foi um grande momento da redação, um né? grande momento, Parceria com a né? Band, com transmissões direto de dentro da redação, né? E foi um corre, Isso. assim, meu Deus, né? Quem curtia TV se jogou, né? Isso, foi muito legal. E depois eu lembro que as gurias entravam, ele entrava acho que o Pereira, o Guilherme, daí a Sabina, depois a Vanessa. Eu me lembro que eu operava o teleprompter para as gurias. Quando elas iam entrar, eu estava na redação. Daí meu computador era bem atrás, então eu sempre aparecia de papagaio de pirata. Daí às vezes eu ficava olhando, ficava apaixonada por TV, ficava olhando para a câmera. Daí eu falei, Camila, você tem que parar de olhar para a câmera, Camila. Ai, tá bom, chefe, desculpa. Desculpa, é um amor que eu tenho, desculpa. Eu não consigo disfarçar. Tipo, isso, a câmera me chama. Desculpa, chefe. Não queria pagar esse mico. É verdade. Não, e olha, eu me lembro que quando teve a parceria, o Riva, ele morava em Sapucaia, né? E mandaram um microfone para a redação da NH com uma canopla enjambrada, assim, Sinos Band. E eu perguntei para o Pereira, alguém vai levar esse microfone para a festa? Ele assim, não, o Riva vai só fazer as imagens e o pessoal vai fazer as matérias por lá. Eu digo assim, e eu posso Me levar o lembro. microfone? E ele, Camila, todo mundo quer pra festa, pra beber, por conta da empresa, tu quer levar o microfone? Claro, bebo todo fim de semana. Eu quero ser Eu repórter quero de TV. trabalhar. Eu dei carona pro Riva, ele foi comigo, pro Orfeu, e eu entrevistei Deus e o mundo, desde o seu Mário até o Eu pessoal da me Band. lembro. Eu sei que eu fiz umas 10 entrevistas, eu sei que 3 foram pro ar, que não aparecia, mas apareceu a minha mão e a minha voz, eu achei aquilo assim, a minha Né? estreia. Só microfonezinho segurando ali. Ai, que A demais. minha estreia, quando eu vi 3 sonoras minhas, meu Deus, palpitação, tipo assim, tô na TV, entendeu? Foi realmente a minha Que primeira vez. demais. E agora, Camila, tu tinhas assim aquele foco, né? Tu falaste que era apaixonada por TV, mas começaste pelo impresso com sempre enxergando lá adiante, né? Vou para o impresso para pegar uma cancha e vou ficar de olho nas oportunidades que puderem surgir. Na verdade, assim, quando logo eu saí da faculdade, um pouco antes de entrar no NH, eu fiz o Caras Novas da RBS, não passei, que era o meu sonho, era TV, mas não passei. E daí eu entrei em impresso, e assim, para ganhar experiência de rua e tal, né? Mas sempre aquela coisa, um dia eu vou trabalhar em televisão, um dia eu vou trabalhar em televisão. Só que o que que acontece, né, Robert, no mundo corporativo como um todo? Aquilo que tu faz mais, daí tu ganha mais experiência, daí tu faz mais, né? Normalmente quem já começa no impresso, morre impresso. Não hoje em dia, que todo mundo faz tudo, mas na nossa época era assim, né? Quem às vezes saía da faculdade para assessoria, só fazia assessoria. Porque tudo que pedem sempre é experiência. Então, aquilo que tem mais experiência, que tem mais vivência, tu acaba fazendo sempre mais. Mas eu sempre ficava com aquela, assim, um dia, né, que nem peguei o microfone lá na redação e fui fazer. Eu sempre tive essa vontade muito grande, assim. E daí, em 2014, que eu fiz o concurso da TVE, que foi um concurso, né, que eu entrei em televisão, que foi, assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, de realmente estar todo dia com o cinegrafista na rua, sabe? E da minha experiência na TV tem mil histórias, assim, tipo, eu ia entrar no ar só na segunda semana de trabalho. Eu ia acompanhar as melhores repórteres, as veteranas daquela semana, ver como é que era e tal. E, e eu ia entrar no ar, tipo, fazer matéria só com off, sem boletim e tal, só na segunda semana. E naquela semana morreu um músico. E óbvio que ninguém pautou ninguém para fazer a morte, porque ninguém sabe que as pessoas vão morrer, né? E daí, quem é que a gente vai colocar para fazer o velório do Giba Giba? Eu digo, eu. E eu fui para fazer o velório. Daí voltei, só consegui entrevistar e tal, um familiar. Não, e eu sempre, a vida inteira, falei mal de jornalista em velório. Mas é bem assim, né? A gente fala e depois a gente apanha, né? E daí Morde a consegui fazer. língua.
Sempre imagem linda. Minha chance de ser num velório. Daí fiz a matéria, daí tá, decupei, tá, marquei tudo, daí o editor assim, ai, mas quem é que vai fazer o off da matéria da Camila? Eu digo, mas óbvio, a Camila vai fazer o off da matéria dela. Como assim? Eu fui pra rua, entrevistei. E dele, sabe, mas tu quer gravar o teu off? Deu, óbvio, vem cá, me ensina que eu vou gravar. Enfim, ali eu comecei, né, na quarta-feira da primeira semana, e comecei a ir pra rua todos os dias fazer matéria. E aquelas coisas de oportunidade, assim. Meu primeiro ao vivo, por que que eu fui fazer meu primeiro ao vivo? Porque tinha uma interiorização do governo, do Tarso, em Montenegro. Ninguém na redação sabia para que lado ficava Montenegro. Não tinha Ai, tu GPS. sabia! Eu fiz região, né? Dirigi o carro dele andar e para a região. Eu digo, vamos que eu sei. Ah, Camila, mas vai ter um ao vivo. Um dia eu vou ter que entrar ao vivo. Vamos para Montenegro fazer ao vivo. E assim foi indo. Daí começaram as matérias de Copa do Mundo. Né? Bah, quem é que vai fazer as matérias de Copa do Mundo? Daí, alguém já fala inglês, porque vai vir equipe de fora e tal. Eu falo inglês. Fiz todas as matérias de Copa do Mundo. Daí ia ter um especial, um TV repórter de Copa do Mundo. Um especial, né? Um programa de meia hora, né? Com muitas passagens, muitas entrevistas. Ah, mas quem é que vai fazer o TV repórter de Copa do Mundo? Eu digo, como quem vai fazer? Eu tenho as fontes, a matéria toda minha, que é eu que vou fazer. Daí até deu assim, mas tem gente que tá 1 ano na TV e não fez um TV repórter ainda e tal. Eu digo, mas gente, a pauta é minha, como é que não dá pra ter pessoa? Tem que ser meu, TV repórter. Então, assim, foram acontecendo as coisas, sabe? Daí, depois que eu saí da TV, que terminou meu freela, eu acabei entrando no Canal Rural, porque quem me indicou no Canal Rural? O Pereira, que sabia que eu Ah, grande Pereira! Sabe? Então, as coisas vão acontecendo Que como tem demais. que acontecer, sabe, Guria? É muito impressionante. E agora, eu revendo as minhas histórias, assim, também, porque muitas histórias reais estão no livro, né? Eu vejo, assim, que as coisas não acontecem por acaso na vida da gente, sabe? Tá sendo É. tudo muito, muito legal. E tu me contando assim, Camila, acho que tem uma característica tua que é muito legal, que é o peitaço, né? Não tem medo, não tem, será que eu vou, será que eu não vou? Não, tu vai lá e te atira, né? Eu vou fazer, essa pauta é minha. Eu nunca vou esquecer quando a gente tinha se programado com as gurias da redação, a gente tinha, acho que umas 5 que curtiam sair juntas, né? A Paty Linden, a Cris Sander, a Dani Moraes, a Andréia saía junto com a gente também. Sei que a gente estava se aprontando para sair e tu era plantonista, se eu não me engano. E aí aconteceu um acidente na BR-116. Acho que foi isso. Tu deve saber melhor porque tu tem os teus diários para comprovar, né? E eu sei que assim as gurias prontíssimas, todas arrumadas, lindas, maravilhosas, prontas para a night, foram algumas contigo para te ajudar na pauta, para fazer o mais rápido possível, para depois a gente ir para a festa. Né? Isso aí. Não, isso foi. Teve várias tragédias, né? Eu me lembro de uma marcante, assim, que foi o incêndio do lixão. Incêndio no lixão. Incêndio do lixão, que a Carla estava saindo, indo embora. Porque ela, né, já tava com crise, né? Não ia pra night com a gente. E ela foi no incêndio comigo. Ela disse, ai, não vou te deixar sozinha. E daí eu e ela de braço dado, assim, em direção ao fogo. E eu dizia assim, Carla, se a gente tá indo, os ratos estão vindo. Eu não vou olhar pro chão. Então ela assim, não olha, Cami, não olha. E nós assim, ó, indo com câmera, né? Detalhe, com câmera, dirigindo o carro do jornal, o lixão lá, né? Fazendo tudo. Foi que pariu, tudo, a gente fazia tudo. E ela foi, isso eu sempre falo isso pra ela, já contei essa história pra todo mundo, isso é uma coisa que tu nunca esquece, né? A maior indiada da vida, e vou junto. E ela foi junto comigo no incêndio do lixão. Que massa. Mas isso e uma pauta... Falou, pode falar. Não, continua que eu vou entrar num outro assunto. Não, e isso que tu disse do peitaço, né? Esse meu primeiro ao vivo de Montenegro deu super certo. Eu tava morrendo de nervosa, mas eu disfarcei. Né? Entrevistei o cara, assinei e tal. Cheguei na redação emocionada. Nossa, primeiro ao vivo, a Camila arrasou, né? Eis que temos um segundo ao vivo. Naquela semana, que daí, né, entrei na pauta do ao vivo. Meu segundo ao vivo, guria. Pensa. Sempre dizem que a segunda vez é mais difícil que a primeira, né? Eu sei que a gente deu problema na técnica, não sei o quê. E eu me lembro que no primeiro ao vivo começou um delay e eu tirei. Ninguém me avisou que isso poderia acontecer de ter um delay, né? Tirei, tipo a piada do sanduíche, ishi. Tipo sanduíche, ishi. Eu sei que eu tirei aqui e saí na elegância. Na segunda vez, tinha um cara da técnica, ele até falava espanhol. E a gente não se entendia direito e ele ficou bravo. Ele, tu não sabe? Eu digo, claro que eu não sei, eu tô na TV faz um mês, me ajuda, né?
E outras pessoas passaram lá na pauta, era a Semana da Democracia, uma pauta bem governo, assim, né? Imagina uma TV estatal. E todo mundo dando palpite, eu nervosa, daí tu fica nervosa, já começa. E daí eu digo assim, ai, vai ter delay. Dele assim, não, não vai ter delay. Não, eu vou ouvir minha voz, eu vou ouvir minha voz. Ele disse, não, não vai ter. Não vai ouvir. Eu fechei, tá. Não vai E ter eu retorno. não vai ter o retorno, isso aí. Quando eu comecei a falar, quando eu tava na segunda frase, começava a primeira. Então era assim, um retorno com um delay gigante. E eu tava ao vivo e eu falei, e complicou. E daí ficou todo mundo assim, daí eu digo, gente, eu tenho que continuar. E daí eu continuei, quando eu comecei a falar de novo, já tinham me derrubado. E eu não sabia, continuei falando. Bom, então foi aquele horror. Eu cheguei na TV, reunião, chefões, e vamos tirar a Camila do ar, Putz. não sei o quê. E eu contei, aconteceu. Cheguei chorando, né? Todo mundo olhando pra ti com aquela cara de pena, assim, né? Tipo, pobre Camila, pagou o mico do ano. Ainda bem que era TV, né? Porque se fosse uma emissora grande, eu estaria no Google, no YouTube, bombada, muito viralizada até hoje. Né? A sorte que a minha Virou TV é meme. pequena. Não, com certeza eu viraria mesmo, obsessão. E complicou. E pum. E o problema é que no meu ouvido eu ia chamar o meu VT. Então, como eu não entrei, o meu VT não entrou, passaram para o âncora, ele estava assim, porque ele não tinha o que fazer. Porque eu ia dar o andamento no telejornal, sabe? Então foi assim uma M federal. Eu voltei a nascer aquela confusão, reunião, chefe, quem é que vai fazer a Semana da Democracia nos outros dias, que agora aconteceu isso, não sei o quê. Eu disse, gente, deu uma merda, deu. Ok, concordo. Mas assim, ó, se vocês me tirarem do ar agora, eu nunca mais vou entrar ao vivo. Eu tenho que matar esse bicho essa semana. Amanhã eu vou estar nervosa, eu vou. Quarta eu vou estar melhor, quinta eu vou estar melhor e sexta passou. Porque se vocês me tiram do ar agora, daqui 2 anos, quando eu for entrar ao vivo, vai vir todo o trauma do mico de novo. Então eu tenho que resolver isso agora. E reunião, e não deve assim. Rocha, vamos te dar mais uma chance. Meu Deus, me peguei com o santo. Eu Ah, sei que no outro dia eu fiz um texto super curto, assim. Aí foi. Quarta-feira foi. Sexta-feira, que foi meu ao vivo de sexta-feira, era o ao vivo que eu mandei para o canal Rural para o meu teste. Então, assim, se eles não, tipo assim, todo mundo pode errar, né? Todo mundo pode ser bom e errar. Então, tinha dado uma merda gigante na segunda-feira? Tinha. Terça-feira eu falei um texto desse tamanho? Sim. Quarta eu já falei um texto um pouco maior. Quinta eu já estava um pouco melhor. E sexta eu fui pro meu currículo, que foi o que eu mandei pro canal Rural que me contratou. Então, assim, que rolou. e isso que eu gosto de contar, sabe? As histórias que não deram certo, né? Porque normalmente as Isso pessoas aí. gostam de contar só as histórias que deram certo, né? E todo mundo Isso. deixou ter comigo, gente. Todo, que nem eu sempre digo, assim, até em função dessa coisa da fissura, né? Ah, é porque foi difícil. Gente, toda a vida é difícil, né? Todo mundo, por uma Cada coisa um ou de por nós tem os outra, seus perrengues, né? As suas questões. claro! E momentos terríveis, momentos maravilhosos que qualquer pessoa queria estar em todo lugar, entendeu? Isso é do ano, é das pessoas, não adianta. Isso aí. Agora deixa eu te comentar uma coisa para a gente entrar no assunto da fissura. Uh, Camila, eu nunca me lembro de a gente ter em algum momento falado sobre essa condição. Sabe, assim, para mim, tu sempre foste uma pessoa muito bem resolvida em relação a isso. Tanto é que, sabe, quero fazer TV, vou fazer TV, não tem nada que me impeça de fazer isso. Sabe, então eu sempre admirei e continuo admirando, agora ainda mais que tu te tornaste a embaixadora da Smile Train Brasil. Né? Admirei demais, assim, essa tua postura de, né, encarar a vida, né? Seja com as armas que eu tenho para encarar, entendeu? E eu queria entender, então, como que entrou na tua pauta, né, na tua vida, essa vontade, esse desejo de levantar essa bandeira, sabe? De, poxa, agora, né, nesse momento da minha vida, eu quero começar a movimentar isso, eu quero falar sobre isso, eu quero, né, mostrar para as pessoas como fazer para buscar, né, atendimento, todo esse engajamento que tu está criando aí, que está fantástico. Guria, como sempre na minha vida, né? As coisas acontecem de uma maneira meio surreal. Como foi? Eu escrevo, como eu disse, o diário desde 92, né? Quando eu fiz o curso de formação de escritores, né, a convite da Lola, né, que está ali assistindo, a gente foi fazer o Aí, curso, Lola! ela tinha as crônicas dela, né, da maternidade, eu tinha os meus diários, e sempre que eu falo para alguém, eu escrevo diário desde 92, as pessoas falam, tu tens que escrever um livro. Eu sempre falo isso. E eu digo, pois é.
E daí, no projeto, lá no curso, né, gente, um curso de 1 ano e meio, um curso bem completo, enfim, com muitos professores, era um curso muito legal, que abrange várias áreas, assim, da literatura, né, aprendi muito, assim. E daí lá todo mundo tinha o seu projeto final, né, de livro. Que nem a Lola já tinha a história das crônicas, eu pensei, mas o que dos meus diários poderia ser alguma coisa que servisse de inspiração, né? E daí eu me lembro que nessa época eu entrei em grupos de fissurados e mães de fissurados no Facebook. Daí eu botava minha fotinho e contava minha história. Ah, fiz tantas cirurgias, fiz tal e tal e tal coisa, né? Eu sou de tal lugar, fiz um tratamento particular e tal. E bombava muito. Com dois públicos, mães de fissurados e adolescente. As adolescentes, ai, quantas cirurgias tu fez? Ai, tu teve namorado? E tu é casada? E como é que foi tua vida? E a tua dicção? A tua dicção é boa, não é boa? Daí eu comecei a botar vídeos meus na TV, né? Da TVE, do Canal Rural depois, né? Então, ao vivo, enfim, para elas verem como é que era a minha dicção, enfim, né? Daí eu contava, eu fiz 2 anos de fono, mas a minha dicção sempre foi boa. Eu entrei na fono mais porque eu respirava errado, em função de ter um problema no nariz, enfim. Então eu vi que essa troca era muito boa. E daí eu comecei a pensar, bom, de repente esse é um caminho para o meu livro, né? Contar essa história, essa parte, que as pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, às vezes nem sabem, às vezes nem lembram, né? Porque Uhum. assim, que nem tu diz assim, a gente nunca falou sobre isso. Tu nunca me perguntou, eu não tenho por que falar. Tipo assim, ai, olha só, tu Uhum. viu que eu tenho uma cicatriz? Tu sabia que eu já fiz 5 cirurgias? Né? Não tem por quê. A minha última cirurgia foi logo que eu me formei, um pouco antes de me formar. Depois eu fiz um reparo ainda em 2011, né? Já bem depois, lá que eu já tinha saído do NH, enfim. Mas bem estético mesmo, mais pensando na questão da simetria para TV mesmo, porque na minha época a televisão era para os bonitos, né? Hoje em dia já Isso. está bem mais democrático, né? Mas se não é para os bonitos, pelo menos para os simétricos, né? E na época eu não era nem uma coisa nem outra, né? Quando eu pensava em fazer televisão, né? Então foi tudo meio sendo construído junto, assim, né? E daí, no projeto do livro, eu comecei a pensar, comecei a falar com o meu editor, que é o Marcelo, que é um querido, né? O que que tu acha e tal, não sei o quê. Eu sei que é isso que um dia eu tô indo para aula, enfim, né? Naquela semana eu tinha atropelado um motoqueiro Opa! e atropelado um motoqueiro, então foi uma semana complicada, assim. E eu atropelei o motoqueiro, aquela coisa, né? E agora como é que tu tá? Ele levantou, meio que brigar comigo, porque ele achou que eu tinha passado sinal vermelho, não tinha passado. E ele olhou para mim e disse assim: o que é que tu tem na boca? Eu digo: ai, Jesus, mas era só que me faltava que depois de 50 mil anos alguém vai vir encher meu saco por alguma. Eu Nossa! digo assim: ai, olha, eu nasci com fissura, tal, eu fiz um monte de cirurgia, né? E ele só: meu filho nasceu assim. Eu digo: não. Daí ele pegou, tirou a foto do menino e tal, olhei na moral da história. A gente começou a se falar, trocou um monte de ideia, enfim. E ali eu digo: não, realmente essas pessoas precisam conversar com alguém que tenha vivência, né? Tanto quando eu cheguei na aula e contei esse episódio, o meu editor disse: esse é o primeiro capítulo do teu livro. Tu tem que contar essa história. E esse é o primeiro Bah! capítulo do meu livro, O Atropelamento do Motoqueiro. Então, ali eu vi assim, não, realmente esse pessoal precisa de alguém que já passou, né? Alguém que já deu certo, né? Porque é muita incerteza. Ai, meu filho vai falar, ele vai namorar, ele vai trabalhar. E dele assim, o que tu faz? Eu sou jornalista. Tu trabalha onde? Eu trabalho no canal Rural. Tipo assim, nossa, mas essa louca tá trabalhando na televisão, atropelando as pessoas, então, porque ela tem uma vida. Então, meu filho também vai ter, né? Então, era Sim, muito isso, assim, sabe? Que eu vi assim, não, realmente. E as mães muito, porque hoje em dia as mães descobrem na eco, né, que as crianças vão ter sim. fissura. Então imagina quando recebe uma notícia, tipo assim, né, não tem noção. Então assim, deixa eu ver uma pessoa que já passou por isso. Olha só, pode ser que não seja tão ruim, né? A minha mãe não, há mais de 40 anos, nasceu, olhou, opa, tem problema, né? Então, é outro Uhum. mundo hoje. Então, já que hoje é outro mundo, que as pessoas recebem a notícia antes, não é para elas ficarem 6 meses loucas. É para nesses 6 meses elas terem onde se informar, elas se acalmarem, ouvirem pessoas tipo, normais falando, né? Ver se, olha, Uhum. teu filho vai ser infeliz em alguns momentos, vai, como todo filho de qualquer pessoa do mundo, né? Mas ele vai ter vida, ele vai ter amizade, vai. Ele vai fazer o que ele quiser da vida dele? Vai. Então, o nosso grupo ali, o Frustrados pela Vida, que a gente se juntou, pessoas do Brasil inteiro, de diferentes áreas, para isso. Porque tinha muita campanha assim de mãe de frustrado,
de médicos que trabalham com fissura, mas não tinha um grupo de fissurados falando de fissura. E a gente se juntou Para dar esse suporte para essas mães, para essas pessoas que estão nessa luta. Para essas famílias, para essas adolescentes, para essas crianças, né? Tipo assim, nós somos um grupo de adultos, todos trabalham, né? Em diferentes áreas. Tem fono, tem administração de empresa, tem bailarina, tem advogado, tem assistente social, tem maquiadora, imagina, trabalha com beleza. Então foi uma representatividade do Brasil inteiro, de tudo que é cor, raça, credo, e de várias regiões, de várias profissões, e a gente bombou muito no Brasil e fora do Brasil. E daí a Smile Train nos achou. Olha só. E Camila, me conta uma coisa, assim, em relação às tuas atribuições. O que que tu, enquanto embaixadora da Smile Train Brasil, então, tens que abraçar? Que atividades que tu tens que desempenhar? Bom, mas eu tô aprendendo ainda, né? Que eu tô empossada fazendo essa agora, né? Então, a gente tá buscando, eu tô buscando muita informação, assim, dados, né? Tipo, a cada 650 crianças, uma nasce com fissura, né? Eu não tinha essa informação. Tipo, esse é o número. Uma a cada 650. Poxa, isso é muita coisa. Muita coisa. Então, assim, o nosso problema acontece com uma incidência muito maior que outros problemas. Só que as pessoas não nos conhecem. As pessoas não sabem que isso existe. Porque como tem outras campanhas que já estão super, digamos assim, com uma divulgação muito maior, né? Então, o que a gente pensou? Assim, para as pessoas nos entenderem, nos respeitarem, elas vão ter que saber primeiro que a gente existe. Então, tipo assim, tem uma mamãe lá com um nenenzinho que ainda não fez a primeira cirurgia, com o lábio aberto. Vai um adulto lá e olha e vai fazer assim, que é isso? Né? Se a gente mostrar como é um bebê antes da primeira cirurgia, né? Como ele vai ficar depois? Uma pessoa vai olhar e vai dizer assim, ele tem fissura? Tem, ele vai fazer cirurgia. Sim, ele vai fazer cirurgia daqui a um mês. Que bom, boa sorte, mãezinha. Não, né? Então, essa é a primeira coisa. Saber que existe. Porque aquilo que tu não conhece, tu tem medo e rejeita, né? Então, esse é muito o nosso papel, assim. Poder falar sobre o assunto, fazer informações corretas, chegar nas pessoas, né? Com certeza, os eventos que ocorrerem nos 2 centrinhos apoiados pela Smile Train no Rio Grande do Sul, eu vou dar suporte, que é em Lajeado e Caxias, né? Agora a gente não está fazendo nenhum trabalho presencial em função da pandemia, mas acredito que o nosso trabalho vai ser muito apoiado no centro, né, na divulgação do trabalho. O que acontece? Eu fiz uma live um domingo do lançamento do livro 9 Razões para Sorrir, que é um livro de atividade que para estimular a autoestima das crianças, trabalhar junto com as famílias e tal. Então a gente fez esse lançamento online, foi minha primeira atribuição oficial como embaixadora Smile Train, né? Tinham mães com crianças, tinha psicóloga, a Mariane, que é a nossa diretora para a América Latina, né? E eu vi assim a importância porque tinha mães falando de seus filhos, crianças, né? Daí tinha o apresentador, que é ator, a fono, a psicóloga, mas assim, a única fissurada que estava ali falando era eu. Porque as mães falavam pelas crianças, né? Então, esse é o nosso papel como Smile Maker, né? Como nos chamam. A gente poder falar. Hoje tem uma expressão que está muito moderna, que é o lugar de fala, né? Então, esse é o nosso lugar de fala. Deixa eu falar como é, né? A minha mãe pode falar, pode, mas ela está no lugar dela. O lugar de fala é meu. Eu vou poder dizer o que é difícil, o que é mais fácil, o que foi bom, essa é a tua vida. Ruim, né? Então agora a Smile Train está buscando Smile Makers, como eles viram que a gente existe também em grande número, em diversas áreas, eles se deram conta assim, nossa, ter um Smile Maker famoso, um Lua Santana, é legal, claro que é, né? Ele vai falar sobre o assunto, ele vai ser ouvido, ele vai trazer imprensa, mas é importante a Camila Rocha, ou a Iracema, ou o Álvaro, que estão vários ali no grupo. É representatividade. Cada um na sua área, arrasando e atuando e dizendo, não, eu passei por isso. Tipo assim, lá no nosso grupo tem cada um teve um tipo de fissura. Um tem comprometimento de palato, o outro não. Um tem bilateral, um tem unilateral. Um fez 5 cirurgias, o outro fez 15, o outro fez 20. Eu me considero 100% reabilitada. Tem gente que fez 15 cirurgias e não se considera. Tem gente que fez 10 e se considera. E é isso. Eu tenho que me considerar. Aí o médico vai dizer, olha Camila, eu acho que tu podia fazer mais outra cirurgia. Não, eu já tô bem, obrigada. É o paciente que vai dizer quando que ele vai dizer que chegou, né?
que nem o que eu falo, Claro. que nem no meu Instagram, que eu faço conteúdo em inglês também. Eu converso com adolescentes do mundo inteiro. Da Polônia, da Turquia, da Rússia, tipo, ai, Camila, eu queria fazer mais uma cirurgia, mas meu pai não quer que eu faça. O que que eu faço? Conversa com o teu médico. Manda o teu médico chamar o teu pai para conversar. E dizer que, olha, que é importante. Diz para ele não falar só de vaidade. Diz que, sei lá, que tu vai respirar melhor, que mesmo que não seja, vamos convencer esse pai de que tu precisa. Ela acha que ela precisa. E esse lugar é dela. Ela tem que fazer mais Uhum. uma cirurgia porque ela quer. Então, isso que eu vejo, assim, que falta. Esse apoio, pegar na mão assim, não, vamos lá, sabe? E eu acho que é por isso também que o projeto teve essa dimensão tão grande, que está sendo tão lindo. E Camila, dá para fazer toda essa reabilitação via SUS? É possível hoje, com os serviços de saúde pública, a gente conseguir, né, recuperar totalmente? Sim, o problema tem cobertura, mas como tudo no Brasil, como tudo de sistema de saúde, né, aí que entra a ONG. Né? A Smile Train, ela dá treinamento para médicos, né? Tem muitos mutirões de atendimento, de avaliação, e a ideia da ONG também é fazer um atendimento global do paciente, né? Porque um paciente fissurado, que nem o meu caso, tá? Eu sou considerado um caso simples. Eu tive uma fissura labial unilateral. Eu não tenho comprometimento de palato, tá? Mas o meu caso, eu fiz 5 cirurgias, eu fiz fono 2 anos, eu usei aparelho 6 anos, 3 anos dos 16 aos 19 e 3 anos dos 25 aos 28. Na época do jornal NH, eu ainda usava aparelho, Tu teve, né? então, só o corte no teu Só lábio. o lado aberto, O teu aqui. palato ali dentro, ele estava O, íntegro. o céu da boca estava íntegro, uhum. E mesmo assim, não foi fácil, né? Então, a minha última cirurgia, que foi totalmente estética, mas foi em função da fissura, eu fiz em 2011. Quando eu fui colocar silicone, eu aproveitei e dei mais uma mexida no rosto, né? Então, não é fácil, sabe? Tipo assim, psicóloga. Eu fui a primeira vez na psicóloga ainda na infância, né? Tipo, as minhas cirurgias. Eu fiz a minha cirurgia dos 5 meses, com 6 anos, eu quis fazer uma segunda cirurgia. Por quê? Com 5 anos eu entrei na escola, no prezinho. E as crianças perguntavam, os pais das crianças perguntavam. Ah, mas o que que tem na boca? Ah, e eu tinha aquela ilusão de que ia fazer uma cirurgia e ia ficar normal. Não, a cicatriz Sim. vai ter para sempre, né? Tanto que essa minha cirurgia dos 6 anos eu acabei não fazendo. Eu fui para o hospital, fui sedada gritando que eu não queria e meu pai foi lá e me resgatou, por sinal hoje é aniversário dele, foi lá, me resgatou, acabei não Isso aí, fazendo. vamos ter que cantar um parabéns para os seus filhos. E daí eu acabei fazendo daí a segunda, que seria dos 6 anos, que eu desisti. Com 12 anos. Por que com 12 anos? Com 12 anos a gente começa a olhar os meninos diferente, né? Então, assim, tem as populares da turma, tem as reuniões dançantes, que ninguém te tira para dançar, entendeu? Então, assim, nada foi por acaso, né? E daí depois, tipo, com 19 anos, por quê? Eu já estava no jornalismo, estava aquela coisa de preparando a formatura, eu dizia, puxa vida, foto, filmagem, né? Eu fiz com 19, daí o meu médico muito querido, vamos fazer mais uma, então eu fiz outra com 21 e me formei com 23, né? Que é o osso que eu tive até 2011, que é muito parecido com esse de hoje, né? Que em 2011 eu só fiz um retoque. E até os meus 19 anos, nessa cirurgia que eu já era adulta, eu não respirava pelo nariz. Eu fui respirar pelo nariz depois de adulta. Eu não sabia que isso existia. Eu sabia que eu estava sempre rouca, com dor de garganta, mas eu não tinha essa noção. E daí, por respirar errado, eu usava minha corda vocal errado. Tipo, eu fazia fono na época do NH, que era novo vídeo, Uhum, inclusive a minha fono, a Jaque. Tem que mandar a Jaque pagar a uhum. live depois. Então, imagina, sabe? Imagina, eu já era adulta, né? Já trabalhava, enfim, e tinha esse problema em função, no meu caso, que fiz tudo particular, quando eu quis, na hora que eu quis, tive todo o apoio, né? Tanto psicológico quanto de família. E mesmo assim, não foi fácil, né? Então, Pois imagina então. outras pessoas, né? Pois é. E dessa tua trajetória, Kamilovski, que tu te lembras, te recordas, assim, de que momento que foi mais difícil? É na adolescência, em que, né, a gente não se aceita por várias razões, a gente, né, olha para o espelho e nunca tá bom, ou em outro momento da tua vida que tu percebeu assim, putz, eu não tô boa, eu não tô legal, eu preciso desse apoio psicológico para sair dessa, para seguir a minha vida. Olha, guria, vou dizer assim, ó, a minha adolescência,
eu até nem vejo assim, a minha adolescência como. Porque toda adolescência é difícil, né? Deixar de ser Uhum. criança para ser adulto, né? Então, assim, a minha adolescência teve momentos difíceis, sem dúvida, mas eu não vejo assim, tipo, se eu não tivesse fissura e a minha adolescência ser maravilhosa. Não, porque nenhuma adolescência é, sabe? Então, eu tinha ainda pelo menos essa desculpa para ser infeliz, digamos assim, né? Mas a vizinha vai ter porque se acha muito gorda, a outra é nariguda, sabe? A outra não gosta do cabelo. É do adolescente buscar coisa para ficar ruim, né? Essa incerteza de ser adulto, Curtir uma né? bad. Isso, tipo assim, rebeldia, né? Então assim, eu acho até que eu fiquei bem adolescente, porque pelo menos eu tinha essa desculpa de ficar mal e deprê, né? De repente, se eu ficasse procurando outra coisa, eu não ia me resolver tão bem, de repente, adiante, sabe? Porque a gente sabe, adolescente é complicado. E é complicado mesmo, Uhum. né? Não adianta. Todo mundo é mais cruel na adolescência, né? Os colegas, os amigos, né? Então, Sim. assim, ter o coração partido é um horror, eu nunca mais vou amar ninguém na minha vida. E todo mundo foi assim, eu também fui, né? Bola pra frente. Algum episódio de preconceito que tu tenha sofrido? Olha, Guria, o que que eu vou dizer? As pessoas mais desconheciam, né? Vai dizer assim, maltratada, enfim. Teve um e outro episódio, assim, tipo, uma briga, né? Porque eu também nunca fui flor, né? Então, tipo, às vezes falava alguma coisa que a pessoa não queria, ela ia atacar o Enzo ali, né? Mas, assim, no macro, assim, que tenha marcado, né? De realmente, assim, ficar, tipo, mal. Não sei te dizer, sabe? Uma coisa que me incomodava muito era realmente o desconhecimento, né? Que é o trabalho que a gente está fazendo agora. Eu me lembro muito, assim, que mais os pais das minhas coleguinhas me incomodavam mais do que as crianças em si. Tipo, o que que tu tem na boca? Ai, que arteira! Tu caiu? Eu nunca fui arteira. Eu fui super, mega, master, blaster protegida pela minha mãe. Minha mãe sempre teve muito medo que eu ia sofrer, queria muito me deixar em casa. Coitada, minha fracassou total em querer me deixar em casa. Então, eu sempre fui muito. Então, assim, eu não fui aquela criança que subia em árvore, que corria, que não sei o quê. Eu era muito assim, joguinho, livrinho, caderninho, né? Que é muito o que eu sou hoje, assim. Então, era mais essa coisa das mães, assim, querendo fazer piadinha, tipo assim, mas o que que tá aprontando essa cicatriz? Daí, tipo, eu nasci com fissura, eu fiz cirurgia, não sei o quê, tipo, esse adulto burro que não sabe o que que eu tenho, sabe? Era mais por aí, Aham. assim, a minha Sim. revolta, digamos assim. Não tanto, assim, de sofrer, de sentir rejeitada, assim, das amizades, não. Não, isso eu não posso Uhum. falar. Bom, e aí surge então essa história de ser escritora, de fazer um livro sobre a tua história de vida, né, com um toque de ficção nessa história toda, não vai ser uma autobiografia, né? Eu assisti a tua live com a Aline da Temas Preferidos, né? E achei demais assim que tu contaste esses detalhes assim do teu processo. Eu queria, aliás, saber um pouco mais de em que momento que tu te inspira, que tu senta e tu escreve, como é essa coisa de criar, né, literatura. Bom, quando eu comecei o curso com a Letícia Verchovski, né, em março, começou como um quebra-cabeça, né? Porque eu vinha fazendo oficinas que se chamam Sua Vida Daria um Livro. Então eram textos separados, tipo assim, conta um momento de superação, né? Como essa história do meu segundo ao vivo, né? Conta um momento triste, conta um momento feliz. Então a gente tinha esses exercícios. Então quando eu cheguei para a Letícia, eu já tinha muita coisa escrita, né? Que me lembravam muitos episódios da minha vida. Então começou como um grande quebra-cabeça no início. Tanto que na primeiras aulas eu disse assim, Letícia, eu consigo transformar isso num romance? E ela disse, vamos dar um jeito. Tanto que o meu livro ele não é em ordem cronológica, ele é em ordem psicológica. Né? Então, assim, um episódio dos 6 anos que me remete a um episódio dos 18 anos vai estar no mesmo capítulo, sabe? São muitos temas. Assim, num eu falo muito né, do jornalismo, eu conto uma história de um relacionamento, de outro relacionamento. Então, assim, eu fiz questão, né, tipo, a Carol, todos os tratamentos que a Carol passa no livro foram os meus tratamentos, porque eu queria ser totalmente real, né? De repente eu crio uma fissura diferente, um tratamento diferente, talvez não fosse verossímil e o meu público vai ler e vai me desmentir, né? Então eu digo assim, não, a Carol vai ter a fissura que eu tive e vai escolher a profissão que eu escolhi, ok, a Carol, a gente está junto.
Mas, assim, muitas das histórias, os personagens são muito baseados em personagens reais, mas não exatamente que eles foram daquela forma e que as coisas aconteceram daquele jeito. Por questão narrativa, né? Então, assim, de repente teve um episódio que aconteceu num ano e dali 2 anos, então vamos colocar tudo no mesmo mês, né? Entendi. Locais, ordens, enfim, né? Eu fui organizando com a ajuda da Letícia, que ela tá sendo, assim, nossa, tudo na minha vida, né? Assim, não, Beto, olha só, pega isso aqui, eu coloco pra cá que vai ficar melhor. Esse capítulo é melhor entrar antes que esse, ó, porque aqui tu fala de Tramandaí. Então, antes de tu se apaixonar pelo fulano, que é de Tramandaí, vamos botar que Tramandaí é importante na tua vida. Ah, ok, vamos botar que Tramandaí, sabe? E assim eu tive que criar, né? Mocinhos, vilões, né? Porque não existe, ninguém é mocinho ou vilão, e nem a Carol, né? A Carol também faz um monte de coisa errada. Então, assim, isso eu disse para a Letícia também, assim, Letícia, eu não quero fazer um drama, eu quero fazer um livro bem humorado, porque eu sou assim. Eu não quero fazer uma heroína, porque a Carol não é, e ninguém é, e vai ser um saco. Então, assim, muitas coisas erradas, enfim, coisas engraçadas que aconteceram comigo ou não, estão lá para dar esse ritmo, assim, para professorado pela vida. Está sendo muito legal fazer esse projeto. E ele já tá com o fim pronto. Ai, sim! Eu não escrevi ainda, né? Mas eu consegui, eu tive uma ideia de fim, porque eu pensava, gente, como é que eu vou terminar isso, né? Daí eu tive um esboço de fim, né? Daí conversei com o Rafa, o que ele achava, daí comecei a perguntar, né? Pra Magali, pra uma amiga, pra outra, o que que tu acha? Daí, né? Conversa com. Ah, não, acho que ficou legal, isso ficou legal. Então tá. Então eu já tenho, entendeu? Não tá escrito, mas eu já tenho um fim pra Carol, graças a Deus, que eu tava apavorada. E estou continuando escrevendo as histórias, né? O meu livro, a princípio, vai ter 23 capítulos. Eu estou escrevendo o 15º capítulo, mas já estão todos com título e todos esquematizados, assim, o que vai entrar em cada capítulo, quem vai entrar, quem vai sair, o que vai acontecer. Está bem estruturado. Até o final do ano, com certeza, eu termino de escrever. E diariamente tu pega ele? Como é que tu te organiza nesse sentido? Não, não pego todo dia, não. Porque, assim, eu sempre dou uma olhada, né? Dou uma relida, porque, assim, eu apresento o meu capítulo, né? A gente lê, os colegas dão pitaco, né? Ajudam. Ah, quem sabe tu troca isso não ficou legal, isso ficou legal. A receptividade dos meus colegas tem sido, tipo, maravilhosa. E que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque os meus colegas não são meu público-alvo, né? São pessoas que desconhecem o problema, que não passaram por isso, e eles estão se divertindo. E eu pensava assim, ai, que bom, meu livro vai poder ser lido por todo mundo, né? Porque no início, eu até era uma coisa que eu conversava com a Lola, eu dizia assim, Lola, o teu livro, se as pessoas não são mãe, elas têm mãe. Então, assim, tu vai abranger 100% da população. Eu digo assim, quem é que vai ler meu livro, criatura, frustrado pela vida? E ela, tipo, ria, né? E agora que eu tô com a ONG, né, que eu tenho os meus amigos, eu nunca tive amigos fissurados na minha vida. Eu já passei dos 40. Então agora eu tenho, além dos meus seguidores, que muitos eu fiz amizade, eu tenho um grupo ali que nós éramos 15, agora somos 13, mas a amizade, mas aqueles que saíram do grupo amizade continua. Então eu digo assim, gente, vai ser lido pelo meu público-alvo e eles vão poder passar para outras pessoas. E eu sei que quando um falar para o outro, outra pessoa vai poder dizer assim, não, mas o livro é legal, tu não é fissurado, mas tu pode ler que tu também vai gostar. Porque os meus colegas de curso estão gostando. E isso está sendo assim, um retorno, nossa, que eu não imaginava. Que nem tem um capítulo lá que eu falo que eu não tenho foto minha de antes da minha primeira cirurgia, né? Que foi com 5 meses. Eu só tenho uma foto de bico na boca. E eu conto isso, né? Em algum momento do livro. E daí a Letícia disse, ai, mas não bota bico, porque tem outros lugares do Brasil que eles usam chupeta. E daí eu digo assim, Letícia, tu acha que alguém fora do Rio Grande do Sul vai ler meu livro? Tipo, dava risada. Hoje eu tenho certeza que pessoas de fora do Rio Grande do Sul vão ler meu livro, porque eu tenho 15 amigos no Rio Grande do Norte, na Bahia. Então eu já disse, não, realmente eu tenho que ter essa preocupação. Então, com o projeto, o livro já ganhou outra dimensão, né? Outro interesse dos leitores. Porque foi tudo junto. Perfeito. E agora É com a isso. ajuda da ONG, imagina se eu puder divulgar o meu livro nos centros de atendimento, poder fazer um lançamento, né? Eu já estou viajando. Que nem o meu sonho é traduzir o livro para inglês para poder chegar nesses outros seguidores. Então, hoje eu já acho que nada é impossível, né? Porque Nada é já, já, impossível. já mudou tanto, já andou tanto e tomou um tamanho que eu não imaginava, que agora eu tô assim, ó, vamos ver o que acontece, que eu já tô tão Ó, feliz que eu não consigo nem eu tô acreditar. achando.
Eu tô achando tão lindo, assim, tu vê a quantidade de gente que tá aí nos assistindo, Camila, e gente de vários lugares do Brasil, né? A gente tem aqui, ó, Salvador presente, São Paulo, tem uma galera que tá ansiosa pelo teu livro. Agora a pergunta que fica é, tu vai esperar passar a pandemia para fazer esse lançamento? Como é que tu tá pensando isso? Olha, a ideia do meu editor era lançar na Feira do Livro desse ano, né? Mas eu já disse para ele assim, não, eu quero lançar ano que vem. Porque a Feira do Livro é fim de ano, já tem um monte de coisa. Eu tenho a Festa da Música, né? Que eu sou coordenadora de comunicação da VF, né? Então, eu tenho um evento gigante, que é, tipo, muito no meu colo, assim, que é a Festa da Música, que é bem outubro, novembro, na época da Feira do Livro. Tipo assim, não. Tem que ser na Feira do Livro do outro ano, que daí o livro já vai estar lá pronto, estacionadinho, não vai mais estar quente. Eu vou poder me organizar. Porque não adianta, né? Se eu começar a me enlouquecer, eu já adoeço, porque eu sou muito psicossomática, e daí já vai dar problema. Então, vamos um passinho por vez, tudo calmo, Isso aí. resolvendo tudo na sua hora, que eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Perfeito. Bom, a gente está quase estourando o tempo para variar. Eu disse que, né, a gente ia ter que fazer uma live sobre a Camila jornalista, depois sobre a Camila agora embaixadora da Smile Trend, a Camila escritora, a Camila amiga. Tem muitas Camilas para a gente dar conta aqui numa live. É verdade. E olha que legal, Camila, tu certamente já te deste conta disso, né? Tu continuas exercendo o teu papel de jornalista, né? A tua profissão de jornalista, agora, mais do que nunca, com esse cunho social tão lindo que a gente tanto gosta de poder fazer, né? Através da nossa profissão. É verdade. Está sendo duplamente maravilhoso, assim, né? Porque é que nem Através da tua história, né? Não, totalmente. E até foi engraçado que nessa semana eu dei várias entrevistas, né? Então eu dava entrevista, daí no outro dia eu pensava assim, ai, como é que vai sair no jornal amanhã? Eu digo, gente, as minhas fontes pensam isso sobre mim há 20 anos, né? E eu nunca estava desse lado. Eu pensei, mas será que aquela hora eu falei tal coisa? Ai, mas será que foi legal? Daí abriu o jornal e disse, ai, não, tá ótimo. Daí um site. E bombou muito o grupo, o Fissurados pela Vida, então todo mundo, meu Deus, eu digo, gente, eu sou jornalista, é óbvio que eu vou conversar com as pessoas e as pessoas vão querer saber, né? É diferente de uma outra área divulgar, né? A gente tem a Isso. comunicação na mão, a gente conhece um jornalista. Graças a Deus, todos os lugares que eu trabalhei, todo mundo gosta muito de mim, quer saber e quer ajudar. Portas Então, abertas. total. Então, assim, eu tá bombando de uma maneira também que eu não imaginava. Ainda tem uma matéria para ser no Correio do Povo que não saiu ainda, saiu no VS, no NH, no Diário de Canoas, que eu não sabia, foi também. Entrevista para rádio, eu tenho uma entrevista para rádio que, sabe? E eu digo, gente, tá. Mas aquela coisa, jornal, no outro dia eu vou lá olhar o que foi que esse jornalista escreveu aqui, que era exatamente o que as pessoas pensavam e faziam com as minhas matérias, né? Então tá sendo, até isso tá sendo muito doido, sabe? De estar do outro lado agora, dando entrevista, olha só. Que demais. Então tá, minha amiga, antes que nos derrubem, eu quero te agradecer demais por esse papo. Foi uma delícia poder conversar um pouquinho contigo. Fazia muito tempo que a gente não se falava. Eu só te acompanhava pelas redes, só aquela coisa de uma olhar o que a outra está fazendo. E tem muito mais por trás das redes que a gente não sabe, né? A nossa vida não é só isso. E fiquei muito orgulhosa, estou babando assim, em ti, em ver tudo de legal que tu está abraçando, essa causa maravilhosa. Olha só, são 650 nascimentos, um caso, então é muita gente que precisa ter uma representatividade, precisa ter uma voz. E tá aí, ó, dona Camila Rocha representando melhor que ninguém. Demais. Obrigada. Um beijo grande pro seu Cirso, né? Dá os meus parabéns para ele. Quantos anos ele está fazendo hoje? 80! Olha aí, que demais! Meus parabéns, um grande paizão, pais maravilhosos que sempre te apoiaram também. Isso é essencial, né, nessa trajetória. Que coisa boa, Camila. Com certeza. Então fica bem, te cuida e segue o teu caminho, que tá linda essa trajetória, só vai trazer bons frutos para ti e uma alegria imensa no teu coração por estar podendo fazer isso pelo próximo, né? Ai, é verdade. Ai, Guria, obrigada. E mais adiante a gente fala mais sobre o livro. Combinadíssimo, eu quero ler esse livro, com certeza. Então tá, minha amiga. Fica bem e a gente volta a conversar aí em breve, tá? Tudo de bom. Obrigada. Obrigada, pessoal, por terem nos assistido. A live fica salva aqui para que quem não pôde nos acompanhar desde o início possa assistir
do início ao fim, essa história divertida que a gente contou hoje, desde os primórdios do jornalismo até os dias de hoje, da dona Camila Rocha. Um beijo, gente. Até a próxima.